Olá, estudantes da segunda série. Neste vídeo vamos falar sobre relações trigonométricas no triângulo retângulo. Acompanhe comigo. Inicialmente, retornaremos os elementos de um triângulo retângulo. Lembrando que, dentro do triângulo retângulo, nós temos a medida da hipotenusa, que está localizada aqui ao lado do ângulo oposto, que é o ângulo reto. Temos as medidas dos catetos, que no caso são o B e o C, e ainda temos também alfa e beta, que são as medidas dos ângulos internos, né? Que tem que ser diferente de 90, porque o meu ângulo reto vale 90 graus, certo? Aí nós temos as relações trigonométricas envolvendo o seno, o cosseno e a tangente. Então, considerando um triângulo retângulo e fixando um de seus ângulos internos, no caso aqui, esse ângulo alfa, né, ele é diferente de 90, nós temos a seguinte relação para o seno. Então, que é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, dentro de uma contextualização, que a gente pode verificar em exercícios, a gente tem aqui uma pipa, né, a altura dela, aqui nós temos um ângulo de 45 graus em relação ao solo e teríamos que descobrir qual seria a altura, né, que está essa pipa. Então, fazendo um modelo matemático, nos facilita também para a gente localizar todas essas informações e verificar que teríamos que usar a relação do seno. Para o cosseno, nós também temos que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Aonde que o cateto adjacente está localizado, né? Novamente eu tenho aqui o meu ângulo de 90 graus, onde o oposto é a hipotenusa e o cateto adjacente está no outro lado. Então, fazendo novamente aqui uma análise dentro de um contexto real, nós verificaríamos que, fazendo esse modelo matemático, nós teríamos que usar aí o cosseno como fórmula para resolução deste exercício. Então, vai observando que eu tenho situações diferentes e aí eu vou ter que localizar, né, o meu ângulo reto e o ângulo que está, seja alfa ou beta, para que eu verifique qual das relações eu devo usar. E para a tangente? Para a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, né? Então, dentro do triângulo, a gente localiza dessa forma. Agora, numa contextualização, aqui eu tenho a travessia de um lago, né? De um lado para outro. Então, também fazendo um modelo matemático, ele sempre vai nos facilitar aí a visualização e qual das relações eu devo utilizar para fazer essa resolução do exercício. Então, no caso aqui, eu tenho um ângulo aqui ó, de 90 graus, então onde vai estar aqui a hipotenusa, porém as informações que eu tenho aqui, ó, 53 graus e essa medida aqui. Então, no caso aqui, nós temos que usar quem? A tangente, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, primeiramente, nós temos que saber, né, definir qual das relações que eu devo utilizar em cada situação problema. Aí nós temos ainda os ângulos notáveis. Por que eles são chamados de ângulos notáveis? Porque são os mais usuais, né? E aí são aqueles que desde lá, nos tempos antigos, a gente já veio utilizando. Então, aonde que nós vamos utilizar? Em estacionamento com inclinação de 45 graus, também para as escadas, também a gente pode aí utilizar a inclinação de 30 graus, por exemplo, nesse exemplo que a gente está vendo. E nós temos aí a tabela dos ângulos notáveis, super importantes, né? Que sempre esteja aí anotado no seu caderno. 30, 45 e 60 para seno, cosseno e tangente. Lembrando que se eu não me lembrar, né, se não tiver memorizado ainda a tangente, basta eu dividir o seno sobre o cosseno. Então aí fica como dica de ouro para que você tenha sempre aí anotado no seu caderno. Então, neste vídeo nós falamos aí sobre as relações trigonométricas dentro do triângulo retângulo. Espero que vocês tenham gostado e até breve, gente!